As funções da linguagem, elas são formas de comunicação segundo a intenção do falante, ou seja, é a forma como cada indivíduo ele se expressa de acordo com o texto que ele quer e até mesmo para quem ele quer repassar esse texto. E as funções da linguagem, elas estão totalmente relacionadas com os elementos comunicativos, que são eles o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o. Com relação aos elementos comunicativos, temos o emissor, que é aquele que vai enviar a mensagem, temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, temos a mensagem, que é o próprio conteúdo, ou seja, a informação, temos o canal, que é o meio pelo qual a mensagem ela é transmitida, temos o código, que ele é a própria língua portuguesa, temos o contexto, que é o objetivo, ou até mesmo a situação em que a mensagem se refere. Eu sou a Edilene e eu darei continuidade nas apresentações sobre funções da linguagem. Eu falarei sobre função referencial. Bom, a função referencial ela também é conhecida como função denotativa ou informativa. Essa função ela fica responsável pela informação. A função referencial ela transmite uma mensagem clara e objetiva mediante a exposição de dados da realidade. Nós podemos observar essa função em materiais didáticos, textos científicos, bulas de remédio e notícias de jornais, porque esse tipo de notícias são notícias curtas e objetivas. A função referencial ela possui 3 características. A primeira característica é que são mensagens concretas no referente, mensagens centradas no referente, ou seja, sobre aquilo que se fala. E os textos são na terceira pessoa e as mensagens elas são bem claras e diretas. Nós também podemos citar como exemplo as nossas conversas no cotidiano, quando a gente fala com alguma pessoa sobre determinado assunto e a mensagem ela é bem direta. Posso citar como exemplo, o livro está na mesa, está em cima da mesa. Essa mensagem ela foi curta e direta. A pessoa deu a informação e disse o local que estava, sendo bem rápido. Essa é a função referencial, ela informa e é direta. Também, nós podemos também falar sobre a função referencial na escola, quando o professor fala com o aluno sobre determinado assunto, mas ele é bem curto e direto. A função referencial, dentre as 6, ela é a mais conhecida porque ela é utilizada diariamente. Mas era isso, eu passo a palavra para o próximo colega. Temos como funções da linguagem a função referencial, a função emotiva, poética, a conativa ou apelativa, a fática e até mesmo a função metalinguística. Com relação à função poética, ela vem preocupar-se com a questão do estilo e tem como foco, como ênfase em sua construção, a questão da mensagem, ou seja, o conteúdo, a informação que será apresentada através do estilo poético. E também ela está relacionada com a questão da linguagem evocativa e expressiva, que são linguagens que vão além do sentido literal da palavra. Olá, turma! Então, como estamos falando de funções da linguagem, hoje nós vamos falar sobre a função emotiva. O próprio nome ele já indica, né, que é a emoção. Então, o eu lírico, ele vai evidenciar a subjetividade, o sentimentalismo. Então, isso vai estar presente nas frases de função emotiva. Por exemplo, quando eu digo eu amo fazer compras, é uma emoção, porque o eu lírico, reparemos que o verbo está em primeira pessoa, o pronome também está em primeira pessoa. Eu amo fazer compras, é uma emoção, é um sentimento que eu estou expressando. E outra frase também que vai expressar esse sentimentalismo, eu gosto de jogar bola. Então, o verbo está conjugado em primeira pessoa, é o verbo gostar. Vai emitir também uma expressão de sentimentalismo, né? Daquele desejo de jogar bola. Então, agora, turma, nós temos que pensar em um exemplo
que também vai exercer essa mesma função de emoção. Então, ótimo, muito bem. A frase eu necessito fazer compras. Então, também o verbo está em primeira pessoa e o pronome também está em primeira pessoa. Além dessas simples frases que nós demos como exemplo, a função emotiva ou também expressiva, né? Aquela que o eu lírico vai dar a sua opinião, ela também está presente em cartas, em depoimentos, em entrevistas, em poemas também que o eu lírico está presente. Então, em todas essas formas de escrita, também Bom dia a todos. Eu irei falar sobre a função conativa, ou também chamada de função apelativa, que ela explora o uso dos discursos em segunda e em terceira pessoa, também fazendo da utilização dos pronomes como tu e você. Ela busca convencer o interlocutor e fazer com que ele tenha determinados tipos de comportamentos, de pensamentos e até de atuação. Então, uma das principais características dessa função é a influência que ela exerce sobre o interlocutor e a persuasão, né, em convencer ele por conta da mensagem que esse interlocutor ele recebe, né? Assim, essa mensagem ela pode ser de forma assim que venha dar conselhos ou mesmo ordem. Essa função também ela faz muito do uso do verbo vocativo, o uso do verbo imperativo e muitos pontos de exclamações. E ela se encontra, né, nas mensagens das publicidades, no modo em que a pessoa vai fazer uma receita, nas receitas também, e também nos horóscopos e nos manuais, e também ela se encontra nos discursos políticos. Olá, eu irei abordar um pouco sobre a função fática, seus conceitos, características e alguns exemplos. Bem, a função fática, ela é a interação entre o emissor e o receptor das mensagens e ela é utilizada principalmente nessa abertura, né, e nesse estabelecimento de comunicação. A gente tem algumas características principais da função fática, que é, claro, né, estabelecer a comunicação, né, interação entre as pessoas, usada no meio, né, no início, no meio e no fim das conversas, e ela é um teste, né, testa ali meio que o canal da comunicação, que tem como sua característica principal. A gente tem alguns exemplos de como essa função fática ela é mostrada, e a gente tem entre elas, né, por meio da publicidade. Existem várias publicidades, né, dos meios de comunicação como a televisão, que a gente tem encontra essa função fática. Tem um anúncio que antigamente era bem popular, né, nas redes de TV, que era o anúncio de um remédio que era de gripe, e o emissor, que era a pessoa da propaganda, né, falava gripe, Benegripe, como uma forma de interagir com o que ia receber a mensagem, que somos os receptores que assistiam, né, e tinha essa comunicação, né, ele falava gripe, Benegripe, né, era uma interação do remédio, né, entre a gripe e o remédio, porque o remédio servia para a gripe. A gente também tem esses exemplos muito nas frases, né, que é o que a gente está em conversas, o que a gente conversa com as pessoas, né? Lembra que eu falei que essa função fática está presente no começo, no meio e no fim de uma conversa, essa interação, nessa comunicação, né? Você várias vezes pode abordar isso em uma ligação, a pessoa liga, a gente às vezes não sabe quem é que ligou, aí alô, bom dia, aí a pessoa, oi, bom dia, quem tá falando, você tá bem e tal, é um vínculo de comunicação, né? Temos também essa característica, né, como exemplo na música, não só nas propagandas, nas frases, mas também temos na música, que tem algumas músicas que mostram muito isso, tem algumas músicas de carnavais que tem muita essa interação entre emissor e receptor das mensagens, das pessoas que estão ouvindo. E tem uma do Ivon Ferreira, que fala assim, ei, você aí, me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho.
é como se fosse ali, né, uma mensagem através da música. Ei, você aí, é um vínculo de comunicação que é usado por meio da música. E a gente também tem na literatura, né, claro, que é quando a gente lê histórias, livros, revistas, que a gente encontra muito, né, o narrador contando a história, aí ele fala, um exemplo, né, claro, a Maria estava em casa e de repente o telefone dela toca, aí alô, fulano de tal e tal, contando como se fosse uma história, né, no livro, em alguma coisa. E aí tem esse meio de vínculo de comunicação que aparece muito. Então, é isso, né, esses exemplos, essas características. Espero que tenha dado de compreender. Bem, eu irei falar sobre a função metalinguística. É uma linguagem que se utiliza de um código para falar dele mesmo. A função metalinguística pode ser identificada quando uma mensagem utiliza do próprio código, o meio pelo qual a mensagem é enviada, como fala, escrita, gestos ou figuras para falar dele mesmo. A sua principal característica é a mensagem centrada no próprio código. Como exemplo, um filme falando sobre o cinema, um dicionário explicando o significado da palavra dicionário, e sempre que o código usado para transmitir uma mensagem, ele explica o próprio código, aí estamos falando de metalinguística. E essa é a função metalinguística, uma linguagem que se utiliza de um código para falar dele mesmo.